Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Elisandra, para quem não me conhece. Eu vou dar a aula hoje de agricultura brasileira e alimentos transgênicos e orgânicos. Fiquem à vontade para me perguntar qualquer coisa, para adicionar mais alguma informação. A gente está numa troca de saber aqui. Eu sou aluna da UFPEL mesmo, sou formada pela UFPEL em Engenharia Geológica. E agora eu estou cursando recursos hídricos pela UFPEL. Bom, começar então. A aula de hoje é sobre alimentos transgênicos. Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre o que seria isso. Esse selo, um T no meio desse triângulo, ele representa, então, os alimentos transgênicos. O que acontece? O que eles são? Eles são alimentos. Qual o gosto deles, porque eles são vendidos. A gente vai entrar em questão agora em alguns pontos específicos, tipo, o que são alimentos geneticamente modificados, organismos geneticamente modificados, o que é engenharia genética, o que é biotecnologia e biossegurança. Vamos por partes, então. Bom, os alimentos transgênicos ou são alimentos geneticamente modificados. Eles podem ser feitos em laboratório, mas, na verdade, ao longo do tempo, a gente já utilizou disso de transformar um alimento através do código genético. Como que a gente fazia isso antes do advento da tecnologia? A gente olhava uma plantação, por exemplo, uma plantação de soja, uma plantação de milho, como mostrado na figura, e a gente via que alguns milhos eram maiores, outros milhos eram menores. Com o tempo, a gente começou a plantar só os maiores, e aí foi produzindo, até que hoje a gente só tem a maioria do mesmo tamanho. O que acontece? Isso seria uma seleção natural, só que a gente fez, né? No caso, então, seria uma seleção selecionada pelo ser humano. Claro, com a tecnologia, o que dá para fazer, né? Eles pegaram uma parte do DNA de uma planta, de uma bactéria, de um animal, e adicionava essa parte desse DNA a um DNA de um outro ser. Mas a gente vai explicar direitinho como funciona. Para então sair o alimento transgênico. Bom, organismos transgênicos não precisam necessariamente ser somente. Só um minuto. Você consegue ver direitinho? Ok. Bom, então, os alimentos não precisam necessariamente ser somente plantas. A gente tem hoje aí, normalmente, se você abrir a geladeira de vocês ou abrir os armários, a gente vai ter vários produtos transgênicos. Eu dei uma procurada aqui em casa e eu encontrei o óleo com esse símbolo, mas a maioria dos produtos hoje não tem esse símbolo. Porque o que acontece? Em 2005 foi criada uma lei que obrigava eles a botar esse símbolo. Só que com o tempo, claro, né? Com o tempo, eles pensaram, olha, alimentos transgênicos, as pessoas têm medo disso, não vão querer comprar, não vão querer consumir. O que a gente pode fazer? Vamos tirar. Claro que não pode tirar totalmente. Então, não tem esse símbolo, vai ter as palavras alimento modificado, OMG, e também eu encontrei OMG na farinha e no bolo. Dizia isso também, não tinha o símbolo, mas tinha essa informação. É uma atividade importante, se vocês quiserem dar uma olhada assim na casa de vocês e verificar se tem esse símbolo em algum alimento. Outros alimentos é um pouco mais difícil de identificar, por exemplo, se tu vai ir numa feira ou se vai comprar no supermercado um alimento como um vegetal. Mas alguns alimentos podem ser também organismos, podem ser animais modificados. Um exemplo que eu trouxe para você é a galinha. Por exemplo, o frango que a gente compra em supermercado, ele é modificado para parecer maior, né? Então ele pesa mais, tu acaba pagando mais. Isso é bastante lucrativo para quem vende, né? Bom, vamos modificar aqui. Bom, outros organismos que foram modificados, a gente nem percebe no dia a dia, é a banana, por exemplo. A banana na natureza, se pegar a banana que a gente compra assim, ela não vai
se tu plantar ela não vai nascer, porque a semente dela já é transgênica, já é modificada, ela nem tem mais as sementes que ela deveria ter. Se tu olhar nessa imagem, tu tem a banana que a gente conhece e a banana que é verdadeira, né? A natural, a selvagem, vamos dizer assim. Ela tem bastante esses pontinhos pretos, são tudo sementes. E as sementes, a gente não vê ela na banana que a gente compra, porque a gente não ia conseguir provar o fruto e verificar. Então, eles acabaram modificando a banana ao longo do tempo para que ela ficasse mais saborosa, porque ela ficasse mais nutritiva. E então, ela ficou com essa aparência que ela tem hoje. Aqui, como eu disse para vocês, eu trouxe mais ou menos como funciona. Por exemplo, eles queriam transformar a soja, tá? Então, eles procuraram em algum outro alimento, planta, flor, um código genético. Por exemplo, a prímula, ela produz ômega 3. Eles retiram o DNA, o gene que contém, o gene que produz, no caso, o ômega 3, e o DNA da soja. Eles, em laboratório, eles transformam esses dois, eles juntam, né, esses dois genes e acabam transformando uma soja rica em ômega 3. O que acontece aqui? Eu até já tinha visto isso em alguns alimentos, rico em ômega 3, só que o alimento é totalmente transgênico, assim, tem só a soja transgênica, como é o óleo de cozinha, por exemplo. Rico em ômega 3, fica pensando, como? Por que fazer isso, né? Então, eles utilizam esse óleo, né, esse óleo com ômega 3 também para produzir os alimentos, como, por exemplo, massas, leites, biscoitos, chocolates. Então, acaba sendo produtivo esse alimento. Essa biotecnologia, ela é uma ferramenta que auxilia, né, na produção de alimentos mais nutritivos. Bom, então, os dois últimos conceitos ali eram engenharia genética e biotecnologia de segurança. A engenharia genética, ela é um ramo da biotecnologia. Elas não são a mesma coisa, ela é uma vertente somente, né? E ela se encarrega de ela é a parte da biotecnologia que é responsável por compreender o funcionamento dos genes e manipular eles em laboratório. Claro, a biotecnologia ela é o que mais? Ela é a possibilidade, né, o processo tecnológico que permite utilizar material biológico para fins industriais. Ela é uma ciência responsável por controlar, né, a biossegurança, controlar e minimizar os riscos de utilização de diferentes tecnologias em laboratório. A biotecnologia está presente na criação de vacinas, como a do Covid-19, que estão tentando manipular em laboratório para transformar, para disponibilizar isso para todo mundo. A engenharia genética seria uma coisa mais aplicada à alimentação e essas coisas. Seria em relação a botar um gene de uma coisa em outra coisa. Bom, mas vamos aos pontos positivos. Vamos vender como eles venderam esse produto, né? Como fazer com que as pessoas comprassem produtos transgênicos. Primeiramente, ela é positiva porque ela aumenta a produção dos alimentos. Tem a humanidade aí consumindo 50% dos recursos mais do que ela consegue suprir. A gente precisa de muito mais comida do que a gente produz. Então, uma maneira de produzir mais seria com os transgênicos. Ó, a ONU, nessa fonte aqui, ela diz que em 2030, por exemplo, a fome ela vai afetar 67 milhões de pessoas. E, atualmente, 16% da população consome 78% de tudo que a gente faz. É muito absurdo a contrapartida das coisas, não é mesmo? E até 2050, a gente vai ser mais de 9 bilhões de pessoas. Então, tu tem que alimentar as pessoas. Então, eles venderam um peixe que o alimento transgênico produz mais. Ele produz mais ainda com um custo menor. Então, é perfeito, é ótimo para eles vender esse tipo de produto. Vamos ver mais adiante se é realmente o que acontece. Ele melhora o valor nutricional dos alimentos. Vamos ver um exemplo. O arroz dourado, não sei se vocês já ouviram falar, ele é uma variedade do arroz que contém beta-caroteno, que que no corpo humano ele se transforma em vitamina A. Isso é muito importante, tu desenvolver um produto que não tem vitamina A e transformar ele em algo que tem vitamina A.
Isso é importante porque alguns países vivem à base da dieta de arroz e feijão, né? Então, tu ter um alimento que supre essa necessidade de vitamina A é importante. Aqui do lado, ele aponta, a OMS verificou, né, que mais de 500 mil de pessoas ficam cegas anualmente por causa de deficiência de vitamina A. Então, tu ter esse produto vai auxiliar para que as crianças não fiquem cegas e também mais de 100 mil pessoas morrem por causa da falta desse nutriente. Então, é bem importante tu ter esse uso do transgênico para melhoria nutricional. Outros alimentos que foram modificados em relação ao valor nutricional seriam... Tem uma vacina que seria contra a hepatite B, uma banana que teria essas informações no código genético, tipo uma vacina contra a vitamina B, hepatite B, desculpa. Um abacaxi que diminuiria os riscos de câncer, eliminando os radicais livres do corpo. Outra coisa seriam trigos que produziriam menos alergia nas pessoas também. Tudo muito bacana. Outro ponto positivo, ou não, como eu vou ter aqui embaixo, seria a maior resistência e durabilidade na armazenagem de grãos. O que acontece? Com o tempo, a gente exporta muito grão daqui do Brasil, né, para outros lugares. Então, ter um grão que vai durar mais tempo e vai manter a qualidade é muito importante. Além disso, esses produtos eles têm uma tolerância a herbicidas, eles são resistentes a insetos, eles têm uma qualidade maior e resistência a alguns vírus. Então, esse seria mais um ponto positivo, ou não. Vamos verificar isso mais adiante. Bom, eu trouxe um exemplo aqui, mais ou menos. Vamos supor que tu chegue na feira, né? Existem dois mamões. O mamão natural que a gente encontra, ele tem umas manchinhas pretas, vamos dizer assim, na casca dele. Isso é um vírus que ataca normalmente o mamão. Quando ele é modificado geneticamente, esse vírus não consegue mais atacar ele. Aí, claro, tu vai comprar o que tá mais bonito, né? Quando tu vai comprar no super ou na feira. Mas o que é importante pensar? É que mesmo esse mamão natural, com vírus, as manchinhas, ele já passou por uma seleção natural. Ao longo do tempo, ele foi plantado de diferentes formas, e a maneira que ele se encontra hoje, as diversas maneiras que ele se encontra, papaya, mais grande, menor, não sei a diferença assim, entre eles, mas já existe uma grande variedade de mamões que foram selecionados artificialmente. A pessoa foi plantando o que tinha um tamanho maior, o que tinha um sabor maior, e isso foi transformando o mamão que a gente conhece. Então, os dois foram transformados geneticamente, vamos dizer assim, ao longo do tempo. A OMS vende mais alguns motivos para usar. Claro, ela garante, né, que os alimentos transgênicos, eles têm exames, né, de toxicidade, de reações alérgicas, propriedades dos componentes, estabilidade do gene, efeitos nutricionais, efeitos de sucessão. Isso, claro, isso tudo que eu falei é a propaganda para vender o produto. Então, eles vão dizer que o produto é bom e que existem todos os testes necessários. Só que, às vezes, será que todos os testes foram respeitados? Será que foi testado suficientemente pessoas? Agora a gente está nessa pandemia, por exemplo, a gente vê que a vacina está saindo a todo custo. Claro, tem fases de teste, mas normalmente uma vacina leva de 2 a 5 anos para ser testada e confirmada que o efeito dela só vai fazer bem, que as contraindicações são piores do que o vírus, né? E eles estão tentando lançar até dezembro. Então, será que realmente está sendo testado de forma correta? Será que não visa o lucro ainda um pouquinho mais do que a saúde? A gente vai ver mais adiante agora quais os pontos negativos do uso de transgênicos, e aí depois vocês ficam com essa reflexão em mente daí. Bom, os pontos negativos. Um primeiro ponto negativo é que a produção, ela não... Quem vai produzir esses alimentos transgênicos? Vai ser as grandes empresas. As grandes empresas do ramo agrícola e agropecuário. O dessa semente vai vender a valores
absurdos. A população, os agricultores familiares, os menores agricultores, eles não vão conseguir fornecer, comprar esse grão. Então, ele fica a cargo de uma massa específica de pessoas que visa o lucro e visa conseguir, né, mais produção para poder ganhar mais. Os transgênicos, vamos pensar numa situação assim. Opa. Vamos pensar numa situação assim. Eles dizem para ti que os transgênicos vão ser mais resistentes a pragas e pesticidas. Então, logicamente, vai pensar que ótimo, vou plantar ele, vou tacar ali agrotóxico, vai matar tudo na volta, os bichos que vão atacar ele, vai matar as outras plantas na volta e vai ficar só a plantação que eu quero. Ótimo, perfeito. É assim que pensa o agricultor, o grande agricultor. O que acontece? Quando tu faz isso, tu tá encharcando a tua plantação com esses agrotóxicos. Porque se o teu transgênico vai ficar perfeito depois disso, é ótimo. Então, tu não tem que se preocupar com isso. Mas quando tu faz isso, existem algumas outras situações que acabam sendo desenvolvidas. Por exemplo, tu vai vender esse produto para a população tapado de agrotóxico. E já existem várias comprovações que ligam o uso excessivo de agrotóxico a reações alérgicas, câncer. Então, não só vai fazer mal para as pessoas que compram um produto e consomem, no caso comem, mas também vai fazer mal para a pessoa que está plantando. O menor agricultor que vai comprar, as pessoas que vão comprar esse produto, também podem ficar doentes em relação a isso, né? Então, a que preço tu vai fazer isso? Outra coisa, quando tu encharca teu solo, tu não tá matando só as plantas da volta ali e também os animais que são predatórios à tua cultura. Tu também vai estar matando vários animais que só passam ali momentaneamente, como abelhas, que são importantes demais para o nosso desenvolvimento ecológico, né? Vai estar matando borboletas, minhocas e outros animais e plantas que só passam ali e acabam sendo afetados por esse excesso de agrotóxicos. Bom, o terceiro ponto negativo, eu vou colocar um pouco para minha área, que é a parte essa parte em relação ao meio ambiente, que seria um pouco mais da parte que eu de estudo. O que acontece? Quando tu tá encharcando o solo ali com esse monte de agrotóxico, tu tá poluindo o teu solo que tu vai plantar, tu tá poluindo a água, porque o solo retém a água vai até os rios são poluídos, a água vai até os lençóis freáticos, até os aquíferos, polui os aquíferos. Então, tu tem um baita acontecimento acontecendo por causa dessa informação. O transgênico é resistente a isso. Olha que ótimo. Mas, então, tudo que acontece por causa disso muito pior, né? Então, tu tem, no primeiro momento, eles dizendo que isso, não vai fazer... Tu tem uma degradação, né, do solo, da água e da biodiversidade. Essa sarjezinha aqui, que é da Brasco, eu achei bem interessante. Vem uma pessoa dessas grandes empresas, né, vender um agrotóxico maravilhoso para tu colocar na tua plantação. Aí tu coloca esse agrotóxico na plantação, tu acaba contaminando a água, muitas vezes contaminando o agricultor que vai utilizar esse agrotóxico. Então, não se pensa nisso. Pensa muito mais na qualidade, na produtividade, do que na qualidade de vida, na saúde de quem vai consumir esses produtos, né? Eu vou passar aqui. Eu trouxe algumas notícias, assim, que eu encontrei. Essa daqui é de ontem, para vocês verem. Relatório confirma benefícios de transgênicos. Os cultivos geneticamente modificados, eu trouxe por causa disso daqui, ó. Nos Estados Unidos, os alimentos transgênicos, eles começaram a surgir na década de 70. Nos Estados Unidos, as primeiras sementes são de 1995. Já a Europa, ela começou a plantar só a partir de 2010. E no Brasil começou em 1998. Isso é de se pensar. Por que a Europa demorou tanto tempo para começar isso e países como o Brasil e Estados Unidos começaram a fazer muito antes? Então, vamos indo. A gente já conversa sobre isso novamente.
Uma outra notícia que eu encontrei é: cientista questiona um plano de liberar mosquitos transgênicos nos Estados Unidos. Eu achei interessante isso porque eles criam um laboratório, um mosquito do Aedes aegypti, da dengue, e zika e outras doenças relacionadas a esse mosquito. Eles criam um macho, porque o macho ele não é químico, o macho é só o que procria, né? A fêmea que precisa do sangue, ela que pica as pessoas para reproduzir, né? Então ela seria a parte mais perigosa que transmite essa doença. Então eles criam no laboratório esse macho que é geneticamente modificado. Eles largam milhares desses na natureza para que eles se reproduzem com as fêmeas selvagens e quando reproduzirem, os filhotes deles já vão estar condenados à morte. Ele não vai se reproduzir mais. Isso é interessante. Até que ponto? Será que isso tudo foi criado num ambiente controlado, né? Então, se tu largar os animais na natureza, talvez cria uma modificação genética natural. Assim como o vírus, bactérias, eles conseguem se alterar, né, se modificar ao longo do tempo, talvez os mosquitos também, mas a proposta é muito interessante. Tu largar isso e acabar com a população, né, porque quando esses se reproduzirem fêmeas, vão morrer. E depois, assim, vai indo, só vão produzir, os filhotes sempre vão morrendo, no caso de cada gestação. Uma outra notícia que eu trouxe aqui é: o Brasil e os Estados Unidos continuam a liderar a produção de transgênicos no mundo. Esse foi de 5 horas atrás. Isso foi de hoje também. Para vocês verem, o Brasil e os Estados Unidos ainda seguem sendo os que mais produzem transgênicos e também os que mais utilizam de agrotóxicos no mundo. Trouxe algumas questõezinhas também. Eu vou diminuir aqui para poder fazer a enquete com vocês. Um momento. Bom, então, em laboratório, eu vou ler a questão para vocês. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha o gene que conferia uma resistência a pragas específicas. Vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Eu não sei se vocês conseguem visualizar a figura. Ótimo. Então, na figura, então, eles pegam da bactéria esse gene experimental que tem resistências a pragas e misturam, fazem a clonagem de DNA, misturam com o DNA da planta e constroem uma outra planta. Eles querem saber, então, a questão é do Enem de 2014, do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? A como clone, B como híbrida, C como mutante, D como adapta ou E como transgênica. Eu vou publicar aqui o resultado. Ótimo. Então, é isso aí. Então, ela é classificada como transgênica, que é por isso que a gente estava falando. Vou continuar, então. Tem mais umas questões. Linhas rápidas. Bom, a questão 2 é essa daqui. Escolha a alternativa que apresenta um melhor exemplo de transgenia. A. Incorporação e expressão do gene humano que codifica a insulina por bactérias. B. Desenvolvimento de um organismo completo a partir de células somáticas. C. Organismo que apresenta tanto estruturas produtoras masculinas quanto estruturas produtoras femininas. D. Gene que sofreu mutações, originando múltiplos alelos para um mesmo alelo. E. Organismo mais vigoroso com muitos genes em heterozigose, resultante do cruzamento de duas variedades puras distintas. Eu vou botar aqui a enquete também. Um momento. Um tempinho para vocês responderem.
Bom, os dois responderam B. No caderno da URGS, eles responderam como se a questão A fosse a incorporação, no caso, o exemplo de transgenia. Por que disso? A insulina, legal, a insulina, ela foi produzida a partir do órgão de uma pessoa, né? E ela foi transformada geneticamente para ser vendida e para que todas as pessoas com diabetes conseguissem utilizar desse proveito, né? E não sofressem mais com as dificuldades associadas à diabetes. Então, acaba que a resposta certa nessa questão seria a letra A. A letra B, ela fala o quê? Desenvolvimento de organismo completo a partir de uma célula somática. Então, eles falam no organismo completo. Eu acho que essa parte seria a parte mais importante da questão. Infelizmente, esses organismos transgênicos, na grande maioria, eles não são completos, porque eles não se reproduzem. É necessário que tu faça a reprodução de maneira laboratorial. Então, tu reproduza isso. Então, comprando sementes, tu consegue isso. Se tu não compra sementes, tu acaba não conseguindo. O que acontece no Brasil, a gente compra essas sementes de fora, a gente utiliza essas sementes, gasta tudo, produz para exportação e tem que comprar de novo as sementes. Isso faz com que a gente gaste muito dinheiro e não veja esse dinheiro para nós. Então, eu acho que seria essa parte importante dessa questão. Vou passar para a próxima. Bom, essa questão é da UFR de 2008, eu vou ler para vocês. O cultivo de plantas transgênicas provocando um acirrado debate entre defensores e críticos dessa nova biotecnologia. Entre os organismos citados a seguir, o único que pode ser apresentado como defesa desse cultivo é a uniformidade genética causada pelo cultivo de apenas um tipo de planta, por exemplo, a soja transgênica, o surgimento de bactérias resistentes a antibióticos, já que em alguns casos é inserido no DNA da planta um gene de resistência a antibióticos usado como marcador. C. O uso exagerado de herbicidas por parte dos agricultores em plantas modificadas para aumentar a tolerância a esses produtos. D. O combate a eficiências nutricionais por meio de plantas mais ricas em proteínas e vitaminas. E. A produção de alimentos ficaria sob controle de multinacionais do setor agrícola através do fornecimento de sementes geneticamente modificadas. Vou abrir enquete. Um momento. Ficou bem atrás da minha câmera. Pronto. Vou publicar, então. Temos um voto para C e um voto para I. Bom, a questão é, então, entre os argumentos casos a seguir, o único que pode ser apresentado como defesa do cultivo, essa parte seria a mais importante, eu acho. Vou botar aqui só, eu não consigo marcar, vou marcar aqui. Como defesa desse cultivo, como tu vai fazer para defender que tu precisa fazer a transgenia, né? Então, a resposta correta seria a resposta D. Porque autocombater, né, as deficiências nutricionais por meio de plantas, eu não sei se eu consigo retirar o... Não. Mas tu vai combater a deficiência das plantas por meio de um transgênico, tu vai adicionar vitaminas. Então, isso seria uma defesa para tu manter, né, essa atividade. Quanto à questão C, vamos lá. O uso exagerado de herbicidas por parte dos agricultores das plantas modificadas para aumentar a tolerância a esses produtos. Então, o uso exagerado de herbicidas por parte dos agricultores não é uma coisa que vai defender tu utilizar esse tipo de alimento transgênico, né? As plantas modificadas para aumentar a tolerância desses produtos, no caso, o uso exagerado de herbicidas por parte dos agricultores, enfim, modificados para aumentar a tolerância a esses produtos.
Outra questão, a questão E, que também foi votada, a produção de alimentos ficaria sob controle de multinacionais. Isso daqui seria uma coisa que não defenderia também, depende do ponto de vista, né? Tu defenderia isso se tu fosse uma multinacional, mas se tu fosse alguém querendo comprar essa ideia, aprovar essa ideia, ou, digamos assim, a Organização Mundial da Saúde, tu não ia querer que isso acontecesse, né? Vou passar para a próxima questão. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar. E se tiverem alguma contribuição também, fico à vontade. A gente está trocando uma ideia aqui e eu também estou, no primeiro momento, aprendendo com vocês. Então, vamos ficar bem livres para isso, tá bem? Se quiserem ligar o áudio também ou qualquer coisa, fiquem à vontade. Bom, a questão final seria se os transgênicos seriam vilões ou heróis, então. A gente verificou ao longo dessa primeira etapa da aula que os transgênicos, eles têm os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Vai depender um pouco da cultura, né, de quem vai produzir. Por exemplo, alguns países produzem 100% da sua algodão transgênico, mas não produzem 100% do seu arroz, do seu feijão transgênico, porque para eles tudo bem a gente se tapar com lençol feito por algodão transgênico, mas não tá tudo bem se a gente comer 100% dos alimentos transgênicos, né? Tu vai ter alguns países que não vão se importar tanto com isso, com essa questão do alimento, porque são focados mais na exportação. Para tu ver que o uso de agrotóxico, por exemplo, no Brasil, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico e também um dos maiores produtores de alimentos transgênicos. Então, não tem essa importância em relação a isso. Não que não se importe, mas não tem essa fixação em relação ao meio ambiente, a produção, a alimentação e tal. Não tem esse cuidado. Alguns países, como o Canadá, a Alemanha, consomem menos agrotóxicos e também consomem menos alimentos transgênicos, porque já tem essa revolução verde do se cuidar, da revolução fit que existiu dos tempos para cá, que as pessoas cuidam mais da saúde, não que antes não cuidavam, mas lá nos anos 60 teve a explosão dos fast foods e tudo mais, então teve um momento em que ninguém ligava para o que ia acontecer, as pessoas começaram a se alimentar de alimentos processados, transgênicos, e isso não tinha um perigo, mas aí começou a surgir problemas como obesidade, problemas como câncer, esse tipo de coisa que ficaram mais recorrentes. O pessoal começou a pensar, olha, será que tem uma ligação? Vamos tentar entender isso, né? Compreender isso. Então, depende muito do ponto de vista, é como se tu desse armas, né? Pode dar para qualquer pessoa, né? Porque a arma não mata, mas quem mata é a pessoa. Quando fornece a arma, ela estava dando uma possibilidade, né? Então, se eles são vilões ou não, quem vai dizer isso vai ser quem vai produzir esses transgênicos. Olha, se o alimento ali, como o arroz que produz vitamina A, ele é bom, entendeu? Tu vai fazer direitinho, tu vai cuidar a população de animais que tem na volta. Isso é ótimo, né? Então, tu pode produzir esse tipo de coisa, mas tu vai fazer isso em larga escala, sem pensar no meio ambiente, tu vai usar muitos agrotóxicos, ou tu vai usar monocultura direto, assim, teu solo totalmente degradar, erodir, isso na mão de quem produz, né? Então, isso é uma parte importante de tentar compreender se eles seriam vilões ou heróis. Isso é uma reflexão que fica. Bom, os alimentos orgânicos, vamos começar com eles, então. O que são alimentos orgânicos? Os alimentos orgânicos, eles são alimentos cultivados de maneira sustentável. O que quer dizer sustentável? Eles são alimentos que são sustentáveis ambientalmente, economicamente. Eles são produzidos, né? Eles são produzidos sem o uso de fertilizantes químicos, hormônios, agrotóxicos, antibióticos, transgênicos. Então, eles são livres de todas essas informações, todos esses produtos, desculpa. Eles têm uma outra importância que seria a adubação verde, controle biológico de pragas. O que isso quer dizer? A adubação verde é tu não usar esses compostos vendidos, né? Tu usaria, então, esterco, usaria restos de plantas, restos de vegetais, para poder fazer o controle biológico.
ou desculpa, a adubação verde. E não danificar o teu solo, porque o que é orgânico transforma ali. Às vezes tem algumas bactérias que podem estar associadas a essas coisas, mas tudo tem que ser controlado e medido, né, para verificar se vale a pena. Uma outra coisa que eles fazem é o controle biológico de pragas. Eu encontrei essa imagem aqui do lado, que vocês podem ver, num site da Embrapa, que é uma maneira que eles usam para fazer o controle de pragas. Por exemplo, em vez de encher de agrotóxicos, eles pensaram, por que não colocar um animalzinho que ele vai matar esse animal que está comendo minha plantação? Ele é um predador natural, né? E aí tu adiciona esse predador natural e acaba eliminando a parcela de insetos que está comendo a tua plantação. É uma maneira bem bacana, né, de acabar utilizando, né, de outros animais que não vão afetar diretamente a tua plantação. Aqui no cantinho de baixo tá um selo. Esse selo, eu não sei se vocês já verificaram eles em alguns produtos, ele normalmente está associado a um medo de pagar caro, né? A gente vai no super, na feira, e se tem esse selo, a gente já pensa, por que essa noção a gente tem? Esse selo, ele é um selo, unicado, né? Ele é obtido por meio de certificação, então tu tem que comprovar que as práticas que tu planta teu alimento são naturais, são orgânicas, respeitam o meio ambiente e tal. Respeitam o meio ambiente. E para conseguir esse selo, realmente no Brasil, tudo é um pouco de como é que eu vou dizer, burocracia, né? Então acaba encarecendo um pouco o produto. Eu vou explicar mais adiante mais ou menos como funciona isso, mas é importante você saber que quando tiver esse selo aqui, esse produto ele respeita as práticas sustentáveis do meio ambiente, econômicas e sociais. Bom, aqui alguns alimentos que eu encontrei que são orgânicos, né? Geleias, tem açúcares, arroz, o frango, até caldo quinoa, né? Tipo quinoa. Tem também. Não sei se vocês já consumiram ou já viram algum tipo desses alimentos. Mas eles são naturalmente vendidos em super, assim, ou em feirinhas. Bom, vou falar um pouquinho sobre eles, então. Quais seriam os benefícios, né, que a gente encontraria em utilizar alimentos orgânicos? Primeiramente, ele não usa agrotóxicos. Se tu estava preocupado ali com toda aquela quantidade de agrotóxicos que são colocados nos alimentos para que eles sejam vendidos e mate as pragas, né? A gente acaba esse selo garante que esse alimento não teve agrotóxico, ou se teve um agrotóxico natural, tipo alguma coisa que não vai interferir, não vai te causar danos à tua saúde, né? Como os agrotóxicos. A segunda opção é a melhoria na vida do campo. A melhoria na vida do campo, o que quer dizer com isso? A agricultura orgânica, ela contribui na melhoria das condições de vida socioeconômicas das comunidades rurais. Os cultivos orgânicos, eles necessitam um pouco mais de mão de obra, porque é um pouco mais trabalhoso para que eles não estraguem, né? Porque se tu pensar numa grande produção, isso é muito mais rápido, né? Então, tu precisa que as coisas funcionem sozinhas, praticamente, tem bastante tecnologia para que isso funcione. Já no orgânico, não, é tudo um pouco mais tranquilo, assim, vamos dizer, mas tu tem que ter um pouco mais de mão de obra, um pouco mais de cuidado para ir gerando, isso gera emprego, então acaba melhorando a vida no campo. Outro fator importante é a conservação do solo. A agricultura orgânica, ela visa conservar a fertilidade natural do solo. É uma prática que utiliza de rotação de culturas e adubação verde. Adubação verde, já falei para você. E rotação de cultura é uma palavra importante que talvez... Que quer dizer o quê? A rotação é tu respeitar a sazonalidade das plantas. Não plantar sempre a mesma coisa numa região, mas plantar o que dá naquela época. Não sei se vocês já foram nessas agropecuárias, as sementes, né? Quando tu pega essas sementes, elas dizem atrás qual o período que é melhor plantar. Por exemplo, as florzinhas são na época da primavera, alguns alimentos como hortaliças são melhor de plantar no inverno. Então, tu tem sempre, tu
consegue verificar qual é a melhor época para plantar. Então, ele respeita isso, e quando ele respeita isso, o solo vai ficar sempre fértil, né? Outra coisa importante é a redução da poluição ambiental. Quando tu tira essa quantidade absurda de processos, de produtos químicos, né, tu acaba não interferindo no solo e nem nos micro-organismos que vivem ali, porque, tipo, por exemplo, a minhoca, ela ajuda a fertilizar o solo. Então, tu mantém o habitat rico, né, em nutrientes para que tu consiga seguir produzindo os teus alimentos. Outra coisa importante é a manutenção do bem-estar animal. Quando tu não trata os animais com maneira... Quando tu produz eles de maneira orgânica, o que quer dizer? Tu alimenta eles só com produtos orgânicos, tenta manter eles em locais mais espaçosos, menos estressantes, reduz os hormônios artificiais e antibióticos. Então, é uma prática que também auxilia no bem-estar dos animais. Para quem consome carne, ou para quem não consome carne, pelo menos entende que isso é uma prática mais sustentável, né, eles, do que a forma como eles são criados em matadouros e tal, para consumo geral, né, consumo convencional. Outra coisa, promoção de biodiversidade. O que acontece? A conservação do solo e a ausência de agrotóxicos ajuda a preservar os pássaros, os insetos e toda a biodiversidade. Então, seria mais um ponto importante dos alimentos orgânicos. Eu vou passar aqui. Por que o preço é maior? Vamos lá. Existe uma dificuldade em produzir produtos orgânicos. E por que disso? A certificação que tu precisa obter para produzir isso, os custos na tua produção, a aquisição de sementes sem agrotóxicos, sem estar geneticamente modificadas. Hoje em dia, até sementes que a gente compra, elas já foram modificadas, então acaba alguma coisa de modificação, pelo menos, né? Então acaba sendo difícil conseguir essas sementes normais, naturais, né? Para que possa plantar. Mão de obra qualificada, tu tem que ter todo um manejo, né, um preparo para que tu consiga produzir esses alimentos sempre respeitando o teu poder de umidade, a época do ano e tal. Então, tu precisa ter uma mão de obra qualificada para isso. Tu tem uma dificuldade de distribuição, muitas vezes a agricultura ela se dá por meio de cultura familiar, então as famílias elas têm que levar isso até algum lugar, né? Então existe uma dificuldade em distribuir. Eu acho importante, tá, assim, a gente talvez pense que toda feira é orgânica, né? Mas não é. Uma amiga minha, o pai dela trabalhou em feira, assim, a vida toda. E, tipo, ele usava agrotóxicos nos alimentos dele. Mas não todos, assim. Usava pouco até. Mas ele tinha amigos que usavam bastante. Então, tem uma população, né? Um público que, como o pai dela, assim, morava no interior, usando esses alimentos, às vezes ele ia de chinelo de dedo, não usava uma máscara, assim, né? Então, isso causou diversos problemas de saúde nele, o pai dele teve câncer. Então, tem toda uma dificuldade, né, para que as pessoas consigam chegar até elas, né, essas informações. Então, ele levava esse produto para vender. Isso acontece da produção orgânica tem um custo, né? Todo um custo para que ele leve aquele produto. E quando chega lá, tu quer que o produto seja muito barato. Tu quer que o produto seja o mais barato possível. E não é o que acontece. Tu tem um preço caro associado a isso, né? Eu vou falar mais algumas dificuldades, né? Pouca escala de produção, falta de subsídio, controle de pragas, tudo isso é um pouquinho mais difícil, né? O controle de pragas, se tu não vai usar esse tipo de coisa, o que tu pode fazer? Tu pode montar uma planta que afasta os insetos daquela planta, pode fazer esse tipo de coisa, mas é um pouquinho mais complicado, né? Bom, mas qual o preço que tu paga por isso? O preço tem menos poluição, tu vai ter menos perda de biodiversidade, tem algumas associações de pressão associada a transgênicos e agrotóxicos, má formação, câncer. Então, tu acaba pagando um alimento que é um pouco mais sustentável. Então, talvez isso valha a pena. É uma questão de cada um, né? Uma relação também, uma pesquisa feita pelo IBOP, do IBGE,
falou, né, que 68% dos consumidores estariam aptos, né, a pagar um pouco mais caro pelo produto que não polui o meio ambiente. Essa tendência foi verificada mesmo em populações de mais baixa renda. Isso é uma coisa importante, né? Principais produtos orgânicos. Os principais produtos orgânicos a gente encontra aí são soja, cana-de-açúcar, cacau, diversos tipos de alimentos como manga, morango, pêssego, rapadura, tomate. Aqui a fonte que eu devo deixar para vocês nesse trabalho aqui para o Drive, tem outros ainda além desses. Aqui é a feirinha orgânica, que tem estourado uma febre aqui no Brasil. Eles são certificados, então é fácil de encontrar produtos naturais, né? E também mudas desses produtos para que as pessoas possam ir em casa. Eu encontrei esse site aqui que eu achei muito legal, vocês podem acessar depois, também vai estar lá no Drive, que tu coloca a cidade onde tu mora e ele dá as feiras orgânicas próximas. Aqui em Pelotas ele encontrou 5 lugares que vendem produtos orgânicos. Legal que até um deles entrega em casa, então tem esse produto funcionando agora na quarentena, né? E é bem legal, é bem bacana. Dei uma olhadinha depois para ver se alguém mora em outra cidade também, é bem bacana. Bom, aqui, legal. Bom, aqui na pesquisa feita pela UFES, diz que 59% dos consumidores desses produtos orgânicos compram elas em feiras, né? 26% compram em supermercados e 15% compram em lojas na internet. Então, ele tem tido saída aqui no Brasil, né? Bom, a evolução da demanda de alimentos orgânicos. Por que é importante, tipo, tu utilizar, né, de produtos orgânicos? Eles causam menos erosão, menos compactação do solo, menos problemas de saúde. Então, tem todas as coisas que o uso de agrotóxicos causam, né, pra gente. Tu criar uma agricultura orgânica moderna é bem bacana, porque acaba diminuindo esses riscos, né? Aqui a gente tem uma diferença entre a agricultura convencional e a orgânica. Aí algumas informações importantes seriam a monocultura, a convencional leva em consideração a monocultura, enquanto essa é mais diversificada, sazonal. Uso de adubos químicos e agrotóxicos na convencional e uso de adubos orgânicos e com adubo verde na orgânica. A busca por sustentabilidade de produção na orgânica, enquanto a gente tem uma dependência externa de insumos. Então, tem algumas diferenças, alguns pontos específicos que diferenciam o uso dos consumos de alimentos orgânicos, né, dos convencionais. Estou falando um pouquinho rápido, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês falam comigo, só para não me passar aqui. Bom, tem termos que parecem sinônimos na internet, ou que vocês talvez já tenham ouvido alguém utilizar como sinônimo. Seria agroecologia e produtos orgânicos. Existe uma diferença entre eles. O produto orgânico, ele resulta de um adubo, de um cultivo baseado em processos naturais. O sistema orgânico, ele nem sempre contempla toda a diversidade. Ele tem um princípio chave na agroecologia, mas às vezes não contempla isso da mesma forma. Uma propriedade mesmo, ela pode consumir apenas um produto orgânico, que se caracteriza pela monocultura. E isso pode acabar enfraquecendo essa... Tudo depende, claro, do conhecimento, da mão de obra e tudo mais. Mas, então, já a agroecologia, ela é uma ciência, ela é um movimento social para tentar práticas mais sustentáveis de agricultura, né? E não usar os agrotóxicos, ela valoriza sementes tradicionais e cultiva alimentos na natureza. Isso aqui é um termo que eu achei muito interessante, que é a agrofloresta. Eu nunca tinha ouvido falar disso até o ano passado. Aí eu estava no campo, assim, e acabei me perdendo. Eu e o professor, a gente acabou se perdendo e encontramos no final do morrinho, lá em Rolante, aqui no Rio Grande do Sul, uma agrofloresta. O que seria isso? O conceito de agrofloresta é tu
usar de tudo que tu tem na floresta para consumir e para ocupar esse lugar, respeitando a sucessão natural das espécies, respeitando as populações que tem ali no habitat, né? Então, tu utiliza o solo onde ele já está descoberto, tu utiliza adubo como os galhos das árvores, tu tem a proliferação de animais na volta, como abelhas que vão polinizar. Então, ele respeita muito aonde tu vai criar a tua agricultura. Eu achei esse conceito bem interessante e ele é bem moderno, talvez seja uma coisa que caia no Enem. Então, dê uma olhadinha nessa parte. Aqui uma questão. Ai, não sei se vai dar tempo. Vou fazer essa questão. Deixa eu ver se tem mais uma. São duas questões antes da agricultura e essa fica para uma próxima aula, no próximo encontro nosso. Questão 1. Vou abrir a enquete. Questão 1. Chama-se produtos orgânicos aqueles que são produzidos sem adição de agrotóxicos. Considerando essas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, é incorreto afirmar que um dos benefícios da produção orgânica consiste no quê? A. Ampliação da biodiversidade dos ecossistemas naturais. B. Manutenção das condições físico-químicas da água e do solo. C. Oferta de alimentos mais saudáveis com boa qualidade nutricional. Ou D. Preservação da dinâmica ecológica das populações naturais. Vocês responderem. Mais uns minutinhos só. Bom, vou publicar o resultado da enquete aqui. Então, a questão A, receber um voto, seria a ampliação da diversidade dos ecossistemas naturais? Seria. Apesar de os orgânicos serem bastante bacanas, ainda eles não conseguem ampliar a diversidade dos ecossistemas naturais. Eles mantêm, né, a biodiversidade ativa, então eles acabam estragando, já é alguma coisa. Bom, vou passar para a próxima questão. A questão é o Enem de 2019, que fala assim: um alimento orgânico ele deve apresentar em sua embalagem o selo de uma instituição certificadora, garantindo ao consumidor que, além de ser um alimento isento de agrotóxicos, também é produzido com técnicas planejadas e controladas. A técnica de produção desses alimentos causa menor impacto aos recursos naturais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse sentido, nesse sistema, no caso, a produção de alimentos vegetais, o controle de insetos é manejado por meio de A. Prática de educação verde. B. Emprego de compostagem. C. Controle de irrigação do solo. D. Utilização de predadores naturais. Ou B. Uso de sementes inoculadas de Rhizodium. Vou dar mais um minutinho para vocês. Vou publicar o resultado aqui. 2. Utilização de predadores naturais. Isso mesmo. Eles acabam fazendo controle, escolhendo fazer o controle por predadores naturais, ao invés de utilizar agrotóxicos. Isso é uma prática importante do alimento orgânico. Eu vou deixar só... Vou dar um spoiler para vocês.
passar para o final aqui, depois eu vou passar essas atividades todas para vocês e a gente continua conversando na próxima aula. Eu agradeço muito a atenção. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que eu tenha conseguido passar essas informações para vocês de forma clara. Espero que tenham conseguido sanar algumas dúvidas. Sendo qualquer dúvida, vocês podem me chamar pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail, ou então pelo e-mail do desafio que eu vou colar aqui para vocês. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Uma boa noite para todo mundo.